Olá, seja muito bem-vindo! A partir de agora estamos começando mais um programa Espaço Feminino. Eu sou Matheus Borges e é com a sua licença que eu peço para que a partir de agora a gente possa chegar na sua casa, no trabalho, onde quer que o sinal da NTV esteja chegando. Olha só, a missão de representar Ludmila Bahia foi me dada juntamente com o Saimo, que já está por aqui. Saimo, por onde será que anda Ludmila Bahia? Boa noite pra você. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. Ludmila, Matheus, a pergunta que não quer calar. Cadê Ludmila? Eu tô curioso, porque me mandaram a mensagem assim: Ludmila, você vai substituir a Ludmila, vai representar a Ludmila junto com o Simon. Só. Não sei onde está a Ludmila Bahia. Você que tá em casa, sabe onde a Ludmila Bahia está? Manda pra gente aqui no WhatsApp que eu tô curioso, Simon. Como que faz pra mandar pra gente um recadinho e inclusive contar onde tá Ludmila Bahia? Matheus, muito fácil. Pessoal, só vocês pegar o celular aí de vocês, entrar no WhatsApp, salvar nosso número que é o 999474515 e contar pra gente onde está a Ludmila, porque realmente nós não tá sabendo não, né, Matheus? Tô curioso, o WhatsApp tá aparecendo aqui na tela. Além disso, Simon, tem o nosso telefone que o pessoal pode participar, tem o Facebook, não é? Isso mesmo. @NTV Patos de Minas no Instagram e também no Facebook. Inclusive, estamos ao vivo neste momento através do Facebook. É isso aí, ó, para participar através do telefone 3821-4488. Estão me perguntando aqui no ponto, Simon, se vai ter Sexta Copatos hoje. Claro que vai ter uma Sexta Copatos aqui. Já já a gente vai descobrir quem vai. Para participar, Simon, para concorrer a uma Sexta Copatos, basta participar aqui com a gente através do WhatsApp, do telefone, do Facebook, enfim, como você quiser participar aqui com a gente. Simon, no programa de hoje nós vamos tratar sobre assunto sério. Nós iremos falar novamente, trazer novidades sobre o caso Madalena Gordiano. A gente vai trazer novas informações e além disso, Simon, nós também vamos falar sobre racismo estrutural. A gente vai entender mais e aprender bastante com os nossos convidados. Além disso, doutor Simon, tem papo reto hoje? É óbvio que tem. Matheus, ainda tem uma notícia boa. Você notícia acredita boa? Que de quarta passada até quarta agora não tivemos nenhum flagra? Não teve? Não teve, não. É um desafio Ou hoje. se teve, não chegou pra mim, porque eu vou te falar. Chegou muita coisa, mas flagra mesmo não chegou. Eu acho que foi um recorde. Recorde? Recorde mundial, porque o máximo era 5 dias. Agora completou 7 hoje. Quero ver então como que você vai fazer o papo reto. A Valdirena também vem? A Valdirena, sim, mandou a previsão completíssima da próxima semana, que inclusive as previsões dela tá muito completa. Tudo que ela fala tá acontecendo. Eu não sei o que ela tá fazendo, mas realmente tá acontecendo tudo o que ela fala. Quero só ver então. Então continua ligadinho aqui com a gente, porque, olha só, gente, quero aqui, claro, agradecer a Noivos e Companhia que está me vestindo. A Noivos e Companhia fica na Major Gotti 619, no segundo piso, bem no centro aqui de Patos de Minas. E quem dá aquele tapa no meu visual é a Gonçalves Barbershop, que fica na rua Dores Indaiá, número 53. Minha gente, o programa Espaço Feminino só tá começando. Eu vou dar uma dica pra você e já já eu tô de volta. Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Você que está em casa pode continuar participando com a gente através do 99947-4515. Porque olha só, o WhatsApp está aparecendo aqui na tela. Na hora que a gente foi pro intervalo, o Simon falou assim: Matheus, a gente podia bolar uma pergunta. Bolou a pergunta, Simon, pessoal poder acertar e ganhar o presente aqui da Sexta Copatos do Espaço Feminino de hoje. Ludmila, Matheus, igualzinho! Eu acostumei, toda hora eu falava. Mas, Matheus, eu pensei o seguinte: a Ludmila não tá aqui, nós tá querendo saber onde ela está. Quem acertar onde ela tá, ganha a cesta. Então tá bom, então. Quem acertar onde a Ludmila Bahia tá, ganha a cesta aqui do programa Espaço Feminino. Agora, eu tenho acompanhado o programa junto com você, a Ludmila, e tenho percebido que tem uma promoção que tá fazendo o maior sucesso aqui. Você, Simon, você é organizado? Assim, mais ou menos. Esse Aquele mais ou menos, mais pra menos do que pra mais,
Ah, Mas assim, dá pra ir levando, dá pra ir levando. seu guarda-roupa é como? Tem que colocar uma mão e Colocar tirar? a mão pra tirar a roupa e já fechar a porta, porque senão cai. Entendi. Inclusive, eu aprendi até algumas táticas com a Ellen. Você aprendeu? Aprendi a drobar o lençol, assim, mais ou menos, né? Aprendeu o quê? A drobar os lençóis, assim, ficou até bom, né? Mas tem que aprender mais. Entendi, então. Porque olha só, gente, a Ellen, mais uma vez aqui no programa Espaço Feminino, foi até uma casa. É isso mesmo, ela foi até uma casa e deu uma repaginada em um cômodo. Quer saber qual e como ficou? Olha só. Olá, pessoal! Hoje é o dia da segunda gravação daquele sorteio que eu fiz junto com a Ludmilla, com a NTV, no Espaço Feminino, Meu Cantinho com Amor. Hoje é o dia da organização da segunda sorteada, é a dona Valda. Já estamos aqui, vamos ver todo o armário dela, quais são as possibilidades que eu tenho de dar praticidade, harmonia, para que ela possa no dia a dia viver melhor com tudo que ela tem. Ela tá aqui comigo, então a gente vai fazer um desapego juntas, que facilita bastante, porque tem algumas pessoas que têm dificuldade com esse desapego. Com certeza eu vou fazer com que sobre mais espaço, que fique prático para ajudá-la no dia a dia, para que ela possa usar tudo que ela tem e fique mais feliz ainda com o armário que ela tem. Essa primeira parte, ó, são prateleiras. Vocês podem ver que tem roupa, tem bolsa, tem parte de papelaria, tem parte de necessaire, um pouco de tudo. Muitas pessoas me perguntam às vezes, Ellen, eu não tenho outra parte para eu guardar minhas bolsas ou agendas ou coisas de viagem. Pode deixar no armário? Claro que pode, mas a gente tem que setorizar. Todos os produtos têm que ter a sua casinha. É uma coisa que nós que trabalhamos com organização falamos sempre. Então a gente vai encontrar a casinha dos brindes, a casinha para guardar as necessaires, a casinha para guardar as partes de papelaria e as roupas. Agora nós vamos passar para as gavetas. Essa primeira gaveta tem meia e tem cueca. Esse é um armário que a dona Valda e o marido dela utilizam, então vai ter um pouco de cada coisa. Nós vamos utilizar as colmeias para facilitar. Essa é a segunda gaveta, que estão guardados os pijamas dos dois. Tô vendo aqui que tem cinto também, boné. A gente vai separar tudo. A terceira gaveta é a parte íntima dela. Ó, a gente vai separar tudo também. Calcinha, sutiã, para ficar separado e fácil dela ver tudo que tem. E aqui um pouco de blusa, um pouco de pijama. Então nós vamos tirar tudo da gaveta. A dona Valda vai ficar comigo para ela já fazer um desapego. Ela tá ali me esperando. Aqui já é cabideiro, ó. É excelente, é o que a gente mais gosta, na verdade, porque facilita para guardar, para encontrar, para visualizar. Mas nem todo mundo tem tanto espaço no armário para colocar muito cabideiro. Mas então quando é assim, a gente vai colocar o máximo de roupa que a gente puder aqui, tá? Para facilitar para ela no dia a dia. Nos maleiros tem mala, roupa de cama, que podem ser guardados aqui também, toalhas, a gente vai rever tudo. E aqui vestidos e blusas. E na terceira parte tem um pouco de roupa do marido. Ó, no maleiro também tem um pouquinho de tudo que a gente vai separar. Camisetas, os ternos e algumas calças e bermudas. Aqui, como vocês podem ver, ó, tem muito espaço ainda nesse cabideiro que pode ser utilizado. Então a gente pode tirar um pouco das roupas da gaveta e passar para o cabideiro. E eu quero mostrar para vocês também que nós ganhamos brindes de 3 lojas parceiras. Olha que legal, deram cestinhas pra gente de 2 tamanhos, essas aqui também e essas. Vai ser muito bom ter essas cestinhas pra gente usar na organização desse armário.
organização desse armário, como eu contei pra vocês, é a segunda sorteada, é a Dona Valda. O que a gente fez nesse armário? Aqui nessas prateleiras tinham muitas coisas, muitos itens misturados. Tinha roupa, tinha produtos de papelaria, itens variados. Então o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer numa organização quando tem mais de um item tudo junto? A gente tem que categorizar e setorizar. O que é categorizar? A gente vai pegar todos os produtos da mesma família e manter num lugar só. E setorizar, a gente vai buscar uma casinha para aquela família. Eu vou dar um exemplo. Naquela parte mais de cima, por exemplo, eu peguei tudo que era de inverno. Todas as blusas. Na colmeia eu coloquei todas as pashminas e naquela outra cestinha estão os gorros, luvas, tudo que é de inverno, porque assim, quando chegar o inverno, por isso que eu coloquei na última prateleira, porque ainda vai demorar para usar, toda a família do inverno estão juntas. Depois aqui eu deixei as bolsas, os shorts vieram pra cá e nessas cestinhas estão os itens variados. Coisas de banheiro, perfumaria, caixinha de óculos, as bijus. Por isso é muito bom a gente usar essas cestinhas também, porque são coisas pequenas, produtos pequenos que se a gente deixar solto na prateleira, vira bagunça rapidinho. E nas gavetas eu utilizei novamente as colmeias para colocar cueca, meia, facilita bastante, facilita você encontrar e guardar. E principalmente a visualização, né? Porque o que a gente vê, a gente consegue usar. Essas duas primeiras gavetas são as gavetas do marido. Cinto, bermudas e aqui as delas, ó. Continuo colocando nas colmeias porque facilita bastante. Roupa íntima, meia, pijama. E na última gaveta, as roupas de academia e os tops. Vamos para outra parte do armário. Aqui ficaram as roupas dela. Todos os vestidos estão aqui, ó, estão colocados por cores, do branco até o preto, e aqui são 3 jaquetas. E na parte de baixo ficaram todas as blusas. Antes estava tudo misturado, tinha conjunto, tinha blusa, tinha vestido dos dois lados, então agora tá separado, vestido e blusa. E as roupas de cama ficaram em cima, ela pediu para não tirar do plástico. Porque é muito importante, se a gente for deixar no plástico, que seja em algum plástico que tenha TNT ou organza, que deixa o tecido respirar. Mas ela pediu para deixar aí por enquanto. E na última parte do armário, que é a parte do marido, ó, nessa parte do cabideiro ficaram as camisetas polo e as camisas. E na parte de baixo, as bermudas e as calças. E aqui em cima, inverno, roupão e uma blusa de frio também. Então, como vocês podem ver, eu sempre faço a categorização e a setorização. Tudo junto, ó, a mesma família. Camiseta de malha de algodão, golinha redonda, da branca até a preta. Camiseta polo, da branca até a preta. Camisa social, da mais clara até a mais escura. E aqui os termos. Assim facilita você saber o que você tem, a quantidade, colocando por cores. Fica muito mais fácil de você usar o que tem e saber tudo que tem no guarda-roupa. Gente, dessa vez eu chamei a sorteada desse armário, que é a Dona Valda, para falar um pouquinho pra gente o que ela achou dessa organização, dessa transformação que foi no armário dela. E aí, Dona Valda, o que a senhora achou? Eu gostei muito, a Ellen trabalha muito bem, é muito calma e organizou muito bem o meu armário, porque estava muito desorganizado. Agora a senhora consegue encontrar tudo, não consegue? Agora eu abro a porta, eu encontro tudo. Abro a gaveta, eu sei onde está tudo. Vai ser mais fácil na hora de guardar? Vai ser mais fácil de guardar. Então vai ser muito mais fácil. Agora eu não vou desorganizar. Vou trazer tudo organizadinho, porque agora ela já arrumou tudo nos devidos lugares. Muito bem, muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer trabalhar com a senhora. Espero que a senhora tenha gostado e aproveite esse armário organizado. Obrigada a você.
Matheus, agora a Dona Valda tá com a casa dela organizadinha. Será que nós pode arrumar a casa da gente desse jeito? Você vai arrumar a sua desse jeito? Você sabe que eu tava pensando aqui, Simon, que eu tô de olho numa vaga e a Dona Valda foi a segunda ganhadora aqui da promoção do programa Espaço Feminino, juntamente com a Ellen Bom Tempo. Ellen, super beijo pra você, Dona Valda. Beijo pra senhora também. Eu tô de olho numa vaga e que eu sei que são 3 pessoas que ganharam e tô sabendo, Simon, que nas próximas semanas muita novidade. Será que a gente pode? O Miro não tá aqui hoje mesmo? Vamos colocar nós 2? Então faz o seguinte, no intervalo nós vamos participar, nós vamos dar um jeito de entrar assim no sorteio, na programação da Ellen, pra ela organizar. A Ludmilla não precisa saber, não. Não, ela jamais vai saber. Ela não vai ver, mas não vai ver, né? Será que ela tá vendo, Matheus? Será que ela tá vendo a gente? Ah, mas será que não? Ah, não sei. Rafael Ribeiro, como é que é sua casa? É bem organizada, bagunçada? Organizadinho. Então tá bom. Diz ele que é organizado, né? Então... Roupa, tudo bonitinho, eu gosto de quadro, eu gosto de muita coisa bonita. Então tá bom. Se ele falou, tá falado, não é, Simon? Certíssimo, você falou, tá falando. Eu não vi, você já viu, Matheus? Eu não também não. Mas olha, a Dona Valda teve o quarto dela ali, o guarda-roupas dela organizado. E na próxima semana a gente confere, então, quem foi a terceira pessoa, sortudo ou sortuda, aqui da promoção Espaço Feminino, juntamente com a Ellen Bom Tempo, Cantinho com Amor. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem Papo Reto com o Simon. O que será que vem aí? Uma dica e eu volto já já. Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo com o programa Espaço Feminino. Ainda hoje nós vamos trazer novos detalhes da história Madalena Gordiano. Você que está em casa não pode perder. Inclusive, participe com a gente através do WhatsApp, do telefone, das mídias digitais da NTV ao longo da nossa programação, do nosso programa, vão aparecendo aqui embaixo para você. Agora, para tudo o que você está fazendo e presta atenção que é hora de Papo Reto com o Simon. Rodou! Se o Matheus falou, tá falado. Surgiu muitas dúvidas no decorrer da semana. A vacina, eu quero saber onde que é, eu quero chegar lá, eu quero tomar, eu quero já ser imunizado. Pessoal, vai com calma, calma na alma, porque a vacina realmente saiu, mas não vai estar disponível nas UBS, igual o pessoal estava perguntando se já podia fazer a fila lá para tomar. Não está disponível nas UBS. Quem vai tomar primeiro é os profissionais que estão na linha de frente, tá bom? Também os idosos dos asilos. Então a vacina vai até eles. Não precisa de ninguém, por enquanto, ir atrás da vacina. Falando em vacina, teve um ato que eu achei muito interessante, quis trazer para vocês. Lá de Lagoa das Ostras, uma idosa chamada Hilda, de 108 anos, foi convidada para ser a primeira a tomar a vacina. Ela simplesmente recusou e falou que ela dá a dose dela para alguém que vai viver mais. Ela falou que o maior exemplo que o ser humano tem, olha o sorriso lindo dela, é a generosidade. Matheus, pensa, você tá com a faca e o queijo na mão e dá a sua oportunidade da vacina para uma pessoa. Eu achei muito lindo o gesto dela, mas muito arriscado também. É verdade, a gente sabe que é grupo prioritário, né? Como que é o nome dela, Simon? Hilda. A dona Hilda, parabéns. A dona Hilda pela atitude, por mais que ela deveria ter se vacinado, mas então ela acabou passando a vez dela. Passou a vez dela para alguém que possa viver mais, segundo ela. Meu Deus, tá aí então a dona Hilda com essa atitude dela, lá em Lagoa das Ostras. Isso. Matheus, também, o pessoal já tá pensando que já tomou a vacina, já pode fazer a festa, já tá tudo liberado. Não está. Segundo o nosso prefeito, gente, no final de semana vai intensificar, tá bom? As fiscalizações, né? Nos bares, nos restaurantes, porque realmente o pessoal tá vivendo como se não houvesse o amanhã, como se já tivesse acabado. E não acabou. Está do mesmo jeito pra pior. Ô Simon, me conta aqui, quando a pessoa toma vacina, ela vira jacaré mesmo ou não? Matheus, eu tô esperando pra ver se é verdade, se vai virar mesmo. Mas até agora tá tudo normal. Ai, claro que não. Simon, e tem mais coisa no programa, né?
Isso aí, Matheus. Eu quero saber muito sobre o assunto, né, da Madalena, porque é um assunto que repercutiu, pode-se dizer, mundialmente. Com certeza. Inclusive, uma matéria da NTV aqui chegou aí para ir para uma televisão no Chile. E mais papo reto, sabe? O que tem aí na ponta da agulha? Ô, Matheus, o tempo tá meio esquisito, tá meio abafado, uma hora parece que vai chover. Inclusive, hoje amanheceu aquele sol, quando a fé já fechou, foi tudo. Será o que a mulher do tempo trouxe pra nós, hein? Tô curioso. Bora ver? Com vocês, a mulher do tempo, a Valdirena. Oi, pessoal, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, aqui em Patos de Minas, é uma caixinha de surpresa, é tudo do mesmo jeito, é tudo igual. Vocês viram essa semana como é que já começou? Presta atenção aqui no mapa. Vocês viram, né? Amanhece aquele dia lindo, parece que é aquele verão que a gente tá acostumado. Quando é fé, vai ficando de tarde, aí já vai dando aqueles pingotes de chuva, vai chovendo, e a gente fica por entender o que faz. A gente tá no verão, tá chovendo muitas vezes, mas a temperatura não tá baixa não. É só alta, aquele calorão que vai queimando a gente entra debaixo dos pingotes de chuva hora que chove, debaixo do chuveiro, a gente vai improvisando. Então vai ficar assim por mais esses dias. Talvez vai chover de noite, mais tarde, mas semana que vem a previsão vai chover quase todos os dias. Mas como aqui em Patos de Minas ninguém entende direito, essa previsão pode mudar a qualquer momento. Vocês entenderam aí no espaço feminino, pessoal? Eu entendi, Saibo. Você entendeu? Entendi. Inclusive, tô até com medo, Matheus. Eu quero só ver. Eu quero... Ô, Valdirena, se você acertar a previsão, o Rafael Ribeiro vai te dar um ensaio fotográfico. Combinado? Se chover, quero só ver. Simon, eu tô sabendo que você tem mais algumas quentinhas aí. Tô sabendo que tem uma exclusiva guardada nesse telefone aí, que tem que guardar 7 chaves. Você pode segurar um minutinho? Matheus, vou segurar porque essa aqui é pra explodir. Mas ainda hoje nós vamos falar. Ainda hoje? Ainda hoje. E ainda hoje tem sorteio. É isso aí. Tem um sorteio, inclusive, pessoal, pode continuar participando. Eu vou repetir o número para vocês. É o 999474515. Então, ó, fácil para participar. O WhatsApp tá aparecendo aqui na sua tela. Continua interagindo com a gente por onde você quiser. Olha só, daqui a pouco tem uma cesta Copatos que pode ser sua. Vou dar uma dica e volto já já. Por favor, voltou, voltou. Olha só, estamos de volta então com o programa Espaço Feminino. Você que está em casa pode continuar participando com a gente através do 999474515, que ainda hoje tem uma cesta com patos para você. Minha gente, olha só, Vinícius, está no ponto já a doutora Ana Maria? Se tiver então, doutora Ana Maria, muito boa noite, seja bem-vinda ao programa Espaço Feminino. Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Boa noite a todos. Prazer é todo nosso, doutora. A doutora Ana Maria, ela é advogada da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da UFO. Doutora, seja bem-vinda. Eu já começo perguntando à senhora. Vocês da UFO estão trabalhando diretamente com o caso Madalena Gordiano. Ontem se teve uma audiência onde as duas partes envolvidas, tanto a parte Madalena quanto do casal Rigueira, participaram dessa audiência. E o que aconteceu, doutora? O processo hoje corre em segredo de justiça. O que eu posso garantir para vocês é que a audiência foi uma audiência longa, foi uma audiência de 6 horas, e que estávamos presentes eu como advogada e a Márcia como coordenadora da Clínica de Enfrentamento do Trabalho Escravo. E lá nós arduamente trabalhamos para resguardar os melhores interesses da Madalena. Tá certo, doutora. E essa audiência aconteceu de forma remota, né? Isso, foi via Skype, via Teams, na verdade, que é a plataforma do MPT, que o MPT utiliza. E aí cada advogado e cada parte estava de um determinado local. Tá certo. Doutora, agora vamos explicar para quem está em casa acompanhando o programa Espaço Feminino como que funciona o trabalho de vocês da clínica. Nós da clínica, nós atuamos em 2 frentes. Nós atuamos na linha preventiva e na linha repressiva. A linha preventiva, como o próprio nome já diz, é para prevenir o trabalho escravo.
Então, como é que a gente faz essa prevenção? Nós fazemos cursos de qualificação para os próprios trabalhadores, para que eles possam identificar alguma situação de exploração e para que eles mesmos possam procurar ajuda. Ou, se eles não conseguirem eles mesmos ajudarem o seu entorno. Nós identificamos uma população mais frágil, por exemplo, nós damos bastante curso para os imigrantes. Uberlândia, principalmente, Araguari, tem uma população de imigrantes bem forte, que vem para trabalhar na construção civil, e às vezes, para eles não saberem a nossa legislação, eles ficam meio sem saber o que é direito e o que não é. Então vocês trabalham diretamente com esses profissionais. Doutora, agora eu vou pedir licença à senhora, porque também está aqui no estúdio com a gente a Regina Aparecida, ela que é psicóloga e trabalha na UPA de Patos de Minas. Regina, muito boa noite, seja bem-vinda ao programa Espaço Feminino. Eu que agradeço o espaço mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado. Estamos recebendo aqui o Rogério Vaz, ele que faz parte do Movimento Negro Unificado em Patos de Minas. Rogério, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Só uma correção, não faz parte do MNU, né? A gente faz parte de uma construção de uma série de projetos que a gente tenta implementar aqui em Patos, no sentido de participar de uma educação antirracista, né? De uma forma mais generalizada, assim, dessa forma. Pegando justamente esse gancho, Rogério, a gente viu nos últimos dias o fato da Madalena Gordiana, a doutora Ana Maria está acompanhando também essa nossa conversa. Doutora, fique à vontade para participar também. Rogério, quando a gente fala de racismo, vamos explicar para quem está em casa o que é o racismo? A gente tem que entender o racismo porque se tem primeiro a questão daquele entendimento de que racismo é ofensa, de que racismo é o ato final, né? É a agressão, a agressão pessoal de uma pessoa contra outra pessoa, né? E toda vez que acontece isso, a gente tem uma quebra defensiva, né? De que, mas é porque a pessoa tem problema mental, ou a pessoa tem um desvio de caráter. E racismo não tem nada a ver com isso, porque a pessoa às vezes pode ser uma pessoa muito educada, tratar outras pessoas muito bem, ter amigos negros, né, ter amigos que são isso, que são aquilo, mesmo assim ter uma leitura racista. Porque o racismo, ele é, antes de tudo, uma questão estrutural, né? Então, quando a gente começa a entender que a gente vive imerso num país que é extremamente racista na estrutura, a gente começa a entender os mecanismos que atrapalham a vida de muitas pessoas. Regina, quando a gente fala de racismo estrutural, como que a gente explica isso em uma sociedade? Olha, na sociedade, a gente não tem isso na história do Brasil, né? A gente não tem como contar a nossa história. E isso vem desde a Constituição do Brasil, né? Os nossos antepassados foram escravizados há 400 anos, né? 300 anos, 400. E depois disso, não se tem como contar a nossa história. Então, ficou estrutural, ficou dentro do nosso contexto, isso passou a ser normal, né? As pessoas vão conversando, vão falando, vão tirando as oportunidades das pessoas negras, e fala que é normal, que é dentro de uma estrutura, porque já vinha de antepassados, né? Foi muito alicerçado na nossa história isso, que a gente tinha de ter este lugar, né? E aí, então, foi deixando as pessoas mais inferiorizadas, colocando a questão de escolaridade, a questão de pertencimento a algum lugar. Então, isso é que se constitui. Então, não é uma coisa da estrutura, falar da minha organização, do local onde eu trabalho. Não, isso é de cada um, que já vem culturalmente até seja. Eu acho que estrutural seria uma palavra mais, assim, difícil de definir, mas é culturalmente. Isso vem culturalmente, porque a gente vê que é passado de pai para filhos e de netos. Então, é uma coisa mais que está na cultura do brasileiro mesmo. Infelizmente, isso é cultural e a gente tenta combater isso, né, de forma que se fale mais, que se coloque mais sobre essas questões, que as pessoas possam conversar sobre isso na escola, conversar sobre isso no local de trabalho, não aceitar as coisas, né, que a pessoa fala, Regina, você é bonitinha, mas você podia fazer uma chapa no seu cabelo, né? Então, fala, não, eu gosto do meu cabelo assim, pronto, né? Então, eu sou negra, sou de pele negra, sou do cabelo cacheado e vou continuar sendo assim. Eu me acho bonita, isso é o que interessa. Então, a pessoa combater isso dessa forma. As pequenas coisas, porque tem atos maiores, né, como a gente vê por aí. Doutora Ana Maria, como a gente está vendo aqui, o Rogério falou sobre o conceito do racismo, a Regina trouxe também para a gente sobre o racismo estrutural,
E do lado jurídico, como que a justiça trabalha com casos de racismo estrutural? Em diversos setores. E quando chega um crime na justiça, em relação a isso, tem um tipo penal específico para tratar disso, que é a Lei 7.716. Nessa lei, ela elenca várias situações em que a pessoa é discriminada em razão da sua cor, em razão da sua orientação religiosa, por exemplo, da sua etnia, enfim. E essas situações presentes no cotidiano, como, por exemplo, impedir um negro de ter uma ascensão funcional, impedir um negro de subir num transporte público, impedir um negro do convívio social. Então, são todas situações corriqueiras que, com base, né, no racismo estrutural, acontecem várias vezes, e aí quando chega na justiça, esse crime é tratado como racismo. Não existe um tipo de racismo estrutural. O racismo estrutural é a forma como ele se manifesta na nossa sociedade, e aí vem para a justiça para julgar da melhor forma. E lembrando que o racismo é um imprescindível, ele é insuscetível de graça ou anistia, isso está previsto constitucionalmente, e tudo isso para resguardar uma melhor punição para esse tipo de crime. Doutora, voltando novamente ao caso Madalena Gordiano. O caso da Madalena é tratado como racismo também? Bom, há o tipo penal, né, da redução à condição análoga de escravo, que é o tipo penal 149 do Código Penal, e também há o crime de racismo. Bom, nós entendemos, enquanto clínica, que sim, ela foi submetida à discriminação em razão da sua cor, mas são tipos penais diferentes, entende? Então, ela não vai ser, os patrões, a família não vai ser penalizada diretamente pelo racismo estrutural. Então, pode ser penalizada, sim, pela redução à condição análoga de escravo, e também se houver a comprovação em sede de provas e fatos no processo que ela foi discriminada em razão da sua cor. Então, nós, enquanto clínica, acreditamos que durante esses 38 anos que ela foi escravizada, ela sim foi impedida de conviver socialmente, ela sim foi impedida de contrair matrimônio, o matrimônio que ela tenha vontade, não aquele que aconteceu, e em razão da sua cor, sim, justamente pela presença forte do racismo estrutural na nossa sociedade. Entendi. Voltando aqui para o estúdio, Rogério, Regina, vocês, quando o caso da Madalena veio à tona, como que vocês receberam a notícia que a Madalena, ela vivia em condição análoga à escravidão há mais de 30 anos? É uma questão muito interessante para a gente refletir, né? É algo que deixa a gente, né, com toda certeza, muito profundamente, né, impactado, né, porque a gente acaba que tem uma certa empatia com todas as outras pessoas, né, inclusive, e essa situação é uma situação muito grave, né, uma situação que está sendo apurada, que tá tendo um processo jurídico em cima dela, mas desnuda, né, logicamente, algo que não deixa de ser comum na sociedade brasileira. Então, assim, toda vez que alguém fala sobre a existência, o negacionismo da existência ou não do racismo, eu pergunto a toda pessoa branca: você queria ser tratado como uma pessoa negra, né, no conjunto? Eu não estou falando de uma pessoa negra em específico. Você queria ser tratado como uma pessoa negra? E essa pergunta, você tem dois caminhos nela, né? Se a pessoa diz não, né, então a gente já tem aí a questão da estrutura do racismo. E se a pessoa diz que, não, mas os negros são isso, os negros são aquilo, mas aí você tem já a questão da estereotipagem, né? Quando você desumaniza essa pessoa e faz dela um conjunto que é tudo isso ou tudo aquilo, né, isso é muito prejudicial, porque você está tirando dela justamente toda a sua complexidade humana. Quando você tira toda a complexidade humana, se a gente tem dentro de uma família um irmão e uma irmã que tem comportamentos totalmente distintos, e você, dentro de um grupo, você caracteriza toda essa questão simplesmente pela estereotipagem, né? E quando eu digo estereotipagem, a gente faz isso de formas muito convenientes, né? E no Brasil tem muita questão do racismo recreativo, daquela piadinha inocente, né? De muitas coisas de estereotipar
o negro como formas, né, usando peruca Black Power, usando o blackface. E isso precisa ver que, apesar de ser coisas, entre aspas, inocentes, ela faz uma leitura racial. E essa leitura racial dentro do contexto da estrutura, né, a gente não está ouvindo aqui a doutora, mas quando você pergunta como que a justiça lida com o racismo estrutural, a justiça faz parte da estrutura, né? Então, assim, para desnudar isso, para resolver essa questão, né, não vai ser hoje, não vai ser o caso Madalena, né, é toda uma questão estrutural que a base desse castelo de cartas precisa ser lapidada, né? Precisa ser estruturada, porque quem sofre mais com a questão não é só a população negra, né? É além da população negra toda uma sociedade, né? Porque a desigualdade traz uma série de situações que prejudica toda uma humanidade, né? Como de forma geral. Realmente a notícia foi assim bem impactante, né? A gente se sente assim na pele da Madalena. Eu já trabalhei de empregada doméstica, né? Minha família toda trabalhou como empregada doméstica. Minha mãe criou a gente trabalhando de empregada doméstica. E a gente não tinha esse tratamento, né? Eu tive bons patrões quando eu trabalhava. E assim, a gente vem de uma família que trabalhou, que teve de pele negra, tem muito orgulho dos meus antepassados, da minha raça. E a gente fica assim pensando, podia ser eu, né? Podia ter sido eu ter passado por isso, ou uma das minhas irmãs que a gente trabalhou. Então a gente fica assim muito impactado, né? Esse caso a gente ainda vai ver os desdobramentos que vai ter, né? A gente não sabe que não vai terminar agora. E talvez pode ser um caso que alertou, né, a população, né? Para outros casos que possa estar acontecendo na nossa cidade, ou até mesmo porque todo mundo vê e acha normal, né? Acha normal ver aquilo ali, mas não conhece o contexto, né? Assim, teve alguns casos alguns pontos, eu acho, assim, de negligência, porque aquela família foi notificada 12 vezes, né? E 12 vezes ela foi notificada, a gente fazendo uma correlação com outras questões trabalhistas de notificação, você coloca 2 metros de areia numa frente da construção, o fiscal passa lá e fecha a sua obra, né? E por que 12 vezes e ninguém fez nada? Então vai ter que ser apurado, vai acontecer muitas coisas, né? É um caso que mexe muito mesmo com a gente. Doutora Ana, quando a gente vê situações como o Rogério, a Regina relataram aqui pra gente, qual que é o passo para que essa situação possa ser resolvida? Bom, o racismo estrutural ele acontece em diversos setores da sociedade, como bem disse. Caso você, enquanto cidadão, venha sofrer injúria racial em razão da sua cor, alguma discriminação, você tem a opção e o subterfúgio de ir para uma delegacia especializada, fazer o BO, lavrar o boletim de ocorrência do acontecido e seguir com o processo depois na justiça. Caso seja, como o caso da Madalena, por exemplo, alguém que foi submetido à condição análoga de escravo, e, às vezes a gente olha o caso da Madalena e acha que é um caso isolado. Mas não, eu trouxe alguns dados aqui. Em 2019, ano retrasado, foram 1.054 resgatados. Hoje, no MTT, há quase 2.000 casos de investigação de trabalho escravo. Então, tem muita gente sendo submetida a esse tipo de trabalho. E aí cabe ao poder público, aos auditores fiscais de trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, essa fiscalização e bato na tecla novamente, como o colega falou. Isso é um papel da sociedade como um todo. A gente não pode deixar isso nas mãos do poder público, lavar nossas mãos e falar, estou agindo normalmente. O fato de não sermos, de nos calarmos diante de uma situação de racismo, estamos sendo racistas juntos. Estamos assinando embaixo esse tipo de conduta. Então, a sociedade como um todo tem esse papel importantíssimo no combate, sim, do racismo estrutural, do combate ao trabalho escravo, da discriminação, essa questão das piadas, que não tem graça nenhuma, dessas brincadeiras. Nós, enquanto sociedade, sim, temos o dever de repreender quando isso é feito numa roda de família, numa roda de colegas, e assim acredito que a gente pode caminhar enquanto sociedade. Tá certo. Doutora, voltando agora aqui para o nosso estúdio. Rogério, quando foi que você percebeu que o racismo ele existia? Eu acho que a percepção do racismo, né, ela é uma questão muito pessoal, né, porque no âmbito familiar você tem um tratamento de amor, de carinho, enfim, e quando você se percebe
uma pessoa em sociedade, né, e a maioria das pessoas percebem isso quando vão para a escola, né, começa a acontecer uma série de situações, né, que é a questão da estereotipagem, que é a questão de apontar traços em você que não são traços aceitos, né, vamos colocar aqui, não são traços brancos, né, e isso é lido muitas vezes como feio, né? O traço feio, né? Você tem o cabelo crespo, você tem a boca muito grande, você tem o nariz largo, né? E existe muito essa questão eurocentrada, né, de visão de beleza, né? Por que só o cabelo liso é bonito? Por que só os olhos claros são bonitos, a pele branca? Então, quando você começa a perceber que existe essa divisão, é que essa ficha vai caindo na criança que não tem muita formação sobre isso, né? E a escola, de uma forma geral, ela tem um ensino, uma leitura muito eurocentrada, né? Você coloca ali o europeu como o superior, né? E você não tem uma leitura, um estudo. Você tem zero estudos sobre a vinda dos africanos aqui para as Américas. Você tem a vinda deles aqui apenas como escravizados. A gente não tem a leitura de que vieram de reinos e de que a civilização, o continente africano é um continente que a civilização, o berço da humanidade ali, né? O berço da leitura, da escrita, de tudo que a gente tem como tecnologia intelectual hoje, veio da África, só que a gente não aprende isso. E esse não aprender isso, as pessoas não saberem que existe tudo isso, é uma questão racial, é uma questão de racismo, e principalmente de racismo estrutural, né? E não é uma coisa que a gente aprende lá com 6, com 7 anos de idade. É algo que você leva uma vida inteira, né, entendendo que aquilo é normal, né, e você chega aos 35 anos de idade, opa, peraí, a ficha caiu, e agora? Então, às vezes, pessoas que como eu, como a Regina, dizem que não, isso não existe mesmo, não, o europeu é mesmo superior, beleza é a beleza branca, eu sou mesmo feio. Então, existem pessoas assim que discordam de mim, né, repetindo aqui, as pessoas são individuais, né, e às vezes elas não conseguem ainda entender não tem essa percepção, né, e elas são atingidas por essa questão da estrutura, com essa questão da normalização. A gente tem que entender isso. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa desnudar, né, esse silêncio que existe toda vez que se fala em racismo, né? Se causa um estranhamento, né, quando se fala racismo, quando se fala o racista, né? Pegando justamente esse gancho, Sim, Rogério, sim. Eu queria, porque eu até peguei hoje no estudo, quanto à humanidade. Com a consolidação das leis civis de 1858, lá naquela época, os negros não eram considerados como humanos, mas como acessório semi-envolvente que pertencia à casa. Regina, partindo disso, acabaram surgindo algumas questões que as pessoas hoje em dia utilizam, mas remetem a uma época passada, presente, como, por exemplo, o criado mudo. Sim, essas expressões que assim a gente tem trabalhado, não tem, como você falou, o Rogério mesmo falou, a gente não estuda sobre isso, porque toda a documentação que a gente tinha sobre a nossa história, sobre a escravidão no Brasil, foi queimada. Então a gente não tem nada para estudar. E as pessoas que estudam hoje sobre racismo têm tentado construir um manual, né, antirracista para poder ter. E esse do criado mudo, que muita gente fala, é porque remete que o criado era um escravo que ficava ao lado da cama durante a noite toda, junto do patrão, para ele acordar se ele precisasse de água e tudo. Então a gente tenta mudar isso culturalmente, né? Até com essas aulas online agora, a professora da minha sobrinha mandou um texto e muitos pais se sentiram ofendidos, aí eu coloquei essas questões que muita gente não sabe, né? Porque às vezes fala, mas não tem condição de falar, ele é um negro de alma branca, né? Então, assim, falam isso, tem um criado mudo. Então, tem outras falas também que remetem muito a isso. Então, a gente não tem, na nossa cultura, a gente não tem uma matéria que estuda essa nossa etnia, não estuda de onde que veio a nossa história realmente da nossa construção. Então tem esse, né, vago. De um segundo país, né, de maioria negra no mundo,
né? Então a gente tem que entender que o Brasil é o segundo país de população negra do mundo. Então não estamos falando de uma minoria, estamos falando de uma maioria, né? E a omissão dessa relação, ela diz muito sobre o que somos e o país racista que somos, né? É interessante pontuar que o surgimento do racismo, eu não sei se eu vou confundir as datas aqui, ele vem muito a partir de 1503, quando o Papa Nicolau emite uma bula papal chamada Dum Deveras para o rei Henrique V de Portugal. E nessa carta ele falava assim que os negros oriundos da África eram pessoas sem almas, né? Então assim como os animais, eles poderiam ser capturados, né? Escravizados, né? E condenados à escravidão perpétua. Né? Então, se fala muito sobre aquela questão, né? Mas a escravidão sempre existiu, né? Teve brancos escravos, teve negros escravos e por aí vai. Só que aí a questão, a partir de 1503, ela surge que você ser uma pessoa negra, você já está condenado à escravidão por toda a sua vida. Né? Então, assim, a gente tem essa narrativa aí que fala muito sobre as diferenças, né? Tá certo, então. Doutora Ana, infelizmente, gente, nosso tempo acabou, mas, doutora, eu já quero deixar aqui o nosso convite para a senhora voltar mais uma vez aqui no programa Espaço Feminino para participar dessa nossa roda aqui de conversa. Desde já, muito obrigado pela participação da senhora. Espero a senhora de volta em breve aqui no Espaço Feminino. Eu que agradeço, boa noite a todos, continuo à disposição. Um abraço, doutora, obrigado. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Espaço Feminino. Já deixo o convite para vocês voltarem aqui no programa para a gente continuar falando sobre este e outros assuntos. Matheus, eu que agradeço a sua disponibilidade, né, e parabenizo a toda a NTV por ter essa iniciativa, né, e fazer com que isso seja mesmo uma coisa a ser debatida, uma coisa a ser estudada, né, e não melhor do que vocês para levar isso para o público em geral. Obrigado, viu? Regina, muitíssimo obrigado. Desde já, convite feito para poder retornar mais vezes aqui para a gente poder conversar mais. Matheus, eu agradeço e eu queria só frisar uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Eu hoje me tornei essa pessoa porque os meus pais, né, o seu Joaquim e a dona Lauri, que estão em casa me vendo, eles sempre colocaram isso, que eu era uma pessoa capaz, que eu era uma pessoa que podia, porque eu sou uma pessoa negra, deficiente, tive muitas limitações e pude chegar onde eu cheguei, né? Eu estava falando para uns alunos da Unipam, da psicologia, e a menina falou, olha, Regina, eu fui fazer psicologia porque você foi a primeira psicóloga negra que eu conheci. Então, a gente tem que falar isso para as crianças, que elas podem ser, sabe? Elas podem ter o cabelo enrolado, elas podem usar um short. Então, desde já eu te agradeço. Eu lembro que no ano passado eu estive aqui com a Ludmila no Dia da Consciência Negra e eu falei, a gente tem que falar de preto, de racismo todos os dias. A gente tem que falar. Porque se a gente deixar para falar só em algumas épocas, a gente vai esquecer isso e isso vira preconceito. Então, vamos falar todos os dias disso, tá? Eu te agradeço muito, agradeço a equipe. Muito obrigado pelo convite. Espero vocês de volta em breve. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Simon, felizmente nosso tempo acabou e não vai dar tempo de fazer o sorteio. Semana que vem, sem falta, Matheus, sem falta, nós vamos fazer o sorteio. Inclusive, vamos deixar a semana que vem pro pessoal participar, que não participou ainda. Vou repetir o número só para finalizar, porque pode mandar mensagem agora que ainda dá tempo, que é o 999474515. Então tá certo, então. Você que participou hoje pode continuar participando. Semana que vem a gente te espera também. Todo mundo aí. Onde será que está a Ludmila Bahia? Simon, obrigado, viu? Até quarta, Matheus. Até quarta, pessoal. Um abraço, Simon. E muito obrigado a você de casa. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela grande audiência. Quarta-feira que vem tem muito mais programa Espaço Feminino e nós voltamos a nos encontrar no programa Entrevista. Fiquem com Deus. E tá chegando agora ele. Será que a mágica hoje vai funcionar? Em 3, 2, 1. Boa noite, Odair Cardoso. Boa noite, Matheus Borges. Tudo bem? Muito bem, tudo certo por aí no NTV News? Tudo certo, estamos prontos aqui para mais uma jornada com muita informação de Patos e de toda a região. Então tá certo então, meu amigo. Amanhã tem programa Entrevista, tem Boteco da Nossa, então deixo você aí, pessoal de casa, com o NTV News. Até mais. Até, Matheus.